Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Oséias, no capítulo 11, no capítulo que foi lido. Esse é um texto muito intrigante do livro de Oséias, porque ele esconde um tema não muito visto no próprio livro. Ele é visto no capítulo 2, que é a esperança. Ele é visto aqui no capítulo 11, algumas pequenas porções até o final, mas também no capítulo 14. Então, é um tema que nós vemos pouco nos profetas menores e nos profetas pré-exílicos, né? Aqueles profetas que exortavam o povo não esperando o arrependimento, mas já mostrando a destruição, a punição. E esse vai ser o tema da exposição de hoje. Nós vamos estudar aqui esses versículos, esse capítulo. O capítulo termina no versículo 11, irmãos. O versículo 12, ele já faz parte da temática do capítulo 12. Então é outro tema que inicia ali. Os irmãos percebem porque acaba ali a palavra de restauração e no versículo 12 já inicia uma palavra de condenação. Então já os irmãos percebem que outro tema inicia no versículo 12 aí. Então existem muitos entulhos sobre a esperança aqui. Do versículo 1 até o versículo 7, nós vemos entulhos. Apenas no versículo 8 em diante nós começamos a ver a esperança, o que torna ainda gritante, ainda mais gritante a esperança aqui. Então vamos ler novamente para a gente perceber o fluxo aqui do texto. Versículo 1 do capítulo 11, diz assim: Quando Israel era menino, olha o relato, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos, os do Egito, e como pombas, os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Esse texto ele é muito intrigante porque nós já vimos várias vezes que o Senhor vai destruir Israel. O Senhor vai destruir Efraim. E aqui a teologia pactual faz um feito extraordinário, porque nos mostra o que o Senhor está apontando aqui. O que nós estamos vendo é o amor pactual de Deus para o seu povo. É um amor que não destrói, é um amor que não machuca para matar, é um amor que não pune, é um amor que restaura, é um amor que derrama graça. Na exposição do livro de Oséias, pode ir para o capítulo 1, porque nós vamos passear um pouquinho aqui. Na exposição do livro de Oséias, nós temos observado o que, sem dúvida, é o maior tema, o maior destaque de Oséias, é justamente esse. É o amor pactual de Deus por seu povo. Se nós não captarmos qual é o ideal de povo para Deus,
nós não vamos entender que amor é esse. Nós não vamos compreender. Porque tamanho relato de degradação, de orgulho, de arrogância, de opulência, de maldade, de perversidade. Um povo que é completamente inclinado para o mal. Como Deus tem esse povo como seu? Como esse povo expressa a santidade de Deus, já que esse povo tem um coração completamente perverso. Coração esse tão perverso que o Senhor se inclina para ajudá-lo, mas o Senhor é repelido pelo próprio mal do povo, pela própria iniquidade do povo. Então, obviamente, o Senhor não está falando desse povo aqui. O Senhor está falando de um povo que ele idealizou desde o pacto da redenção, na mesa trinitária, quando ele forjou o plano de redenção para a humanidade. Está falando desse povo. O que nós vemos aqui é um progresso a mais no desenvolvimento do plano de Deus, que culmina em Cristo Jesus. Então eu resumi o que nós vamos ver agora. Esse é o maior tema de Oséias, o amor pactual de Deus para o seu povo. Por que esse tema é tão gritante? Porque esse amor é para um povo que não ama. Esse povo aqui não ama o Senhor. É por isso que nos mostra o ideal de Deus para o povo e o ideal de amor de Deus para esse povo. Olha o capítulo 2, no versículo 5. Diz assim: pois sua mãe, Gomer aqui, a mãe dos 3 filhos de Oséias, simboliza o que Israel é para Deus. Pois sua mãe se prostituiu, assim como Israel se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, olha o que ela diz para ela. Foi Deus que a trouxe aqui, assim como Oséias nutriu ela, tomou ela como esposa, nutriu ela, cuidou dela. Da mesma forma, Deus buscou uma prostituta para fazer dela uma donzela e mesmo assim ela se prostituiu. Como? Não reconhecendo aquilo que Deus fez e reconhecendo que foi outros deuses, outras divindades. Quando ela diz para ela mesma, é importante os irmãos captarem quando Oséias relata o que ela diz. Quando ela diz, onde é que ela diz? Ela diz aqui, ó. Ela diz no coração. Quando ela diz aqui, não é porque ela sai falando, não. É porque ela considera aqui, no coração. Essa é a disposição do coração dela. O que é que ela diz? Qual é a consideração dela? Quais são os pensamentos que circundam o seu coração? Ela diz, irei atrás dos meus amantes, irei atrás dos meus amores. Por quê? Porque eles é que me dão o pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. São eles que me dão, não são o Senhor. Então observa aqui que a grande tragédia da idolatria, irmãos, é repartir a glória de Deus com a criatura. É remover a glória de Deus e colocar em criaturas falhas ou em divindades criadas, que não existem, obviamente, mas que são criadas por corações que não amam o Senhor. Então, quando nós vemos aqui, Israel não somente não ama o Senhor, mas constantemente afronta a Deus. Como afronta a Deus? Com indiferença e arrogância. E o que é que isso faz? O que é que a indiferença e a arrogância faz? A indiferença e a arrogância se tornam testemunhas de acusação contra o próprio Israel. Olha o que o seu pecado vai fazer. É importante você entender isso. Porque se você não criar os seus filhos para o Senhor, os seus filhos serão testemunha de acusação contra você no tribunal de Cristo. Então o próprio pecado que agora afaga a carne do povo se levanta diante de Deus como testemunha de acusação contra ele mesmo, contra o povo. Olha o capítulo 5, versículo 5. Diz assim, a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim, que são aqui termos sinônimos, Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Oséias ele prega para o reino do norte, é onde o território que a Síria tomará, mas
diversas vezes nós vemos o Reino do Sul sendo incluído aqui. Isso mostra que a punição de Deus, o juízo de Deus, o que Deus tem em mente é para a totalidade do povo, é o ser povo de Deus. Não é simplesmente para um reino, para uma tribo, mas é para o povo de Deus. Feito esse que também aconteceu no Reino do Sul, em Jerusalém, né? Então a imagem criada aqui, meus irmãos, é de um Deus amplamente compassivo e um povo absurdamente rebelde e indiferente. Nós vemos isso sem muitas dificuldades. Basta ler, se nós lermos apenas uma vez o livro, nós vamos nos perguntar diversas vezes como Deus ama um povo desse. Por isso que a teologia pactual é tão importante para a gente entender o amor de Deus. Não é por causa do povo, não é pelo que o povo faz, não é pelo que o povo é, mas é porque Deus quis. Porque Ele prometeu a si mesmo que amaria. Essa vai ser a conclusão da mensagem de hoje. Ele prometeu a si mesmo que amaria, e Ele não pode fazer diferente. Abre aí no capítulo 6, no versículo 4. Os irmãos observam que existem alguns momentos que parecem que existe uma luta na exortação do profeta, em que abertamente o povo exige punição. Feitos esses, que se fosse tratar de homem para com homem, o povo iria ser punido abertamente, claramente. Facilmente o povo seria punido, ou apedrada, aqui como uma prostituta, seria completamente apedrejada e morta. Mas existe um remexer no coração de Deus, falando aqui na linguagem humana, em que Ele não quer fazer isso com o seu povo, embora o povo exija. Olha a misericórdia de Deus, como é grandiosa. O povo exija constantemente ser punido, mas é claro que isso é implicitamente, irmãos. Eles não exigem intencionalmente isso. São os feitos deles, a maldade desse povo que exige. Para eles, motivo de regozijo. Para Deus, exigência de punição. Olha o versículo 4 do capítulo 6. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. O amor de vocês não é constante. O amor de vocês não é profundo. Não é esse amor que eu exijo do meu povo. Então, quanto mais o Senhor tenta buscá-los, mais maldade e sujeira são reveladas. A ideia daqui, meus irmãos, olha o capítulo 7. A ideia aqui é de quanto mais Deus se aproxima para resgatá-los, mais o Senhor é repulsado pela iniquidade e maldade. Por quê? Porque quanto mais perto o Senhor chega, mais sujeira Ele vê. É por isso que aqui todas as máscaras serão derribadas. Por quê? Porque todo o coração é exposto diante de Deus. Todo o coração. Às vezes quando nós não forjamos um tipo de espiritualidade, irmãos, que presta conta a Deus e não a homens, nós não conseguimos captar isso. Por exemplo, se você, cônjuge, entende que você tem que agradar o seu cônjuge, você está falido. Se vocês, filhos, entendem que tem que agradar simplesmente os seus pais, vocês estão falidos. Se vocês entendem que tem que agradar pastores, líderes ou uns aos outros, vocês estão falidos. Porque Deus é aquele que expõe corações. E quando Deus expõe corações, lembra de que Deus é aquele que teceu no ventre da mãe cada um de nós. Ele é cirúrgico na exposição dos corações. O capítulo 7, no versículo 1, ele diz assim: quando me disponho, quando me inclino, a ideia de quando eu me retorno para isso, a ideia de que Deus está indo para puni-lo, mas quando ele retorna para buscá-lo, quando ele se dispõe, quando ele se inclina para fazer o oposto, a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre, a ideia de tirar um pano, de ser revelado, se descobre a iniquidade de Efraim. Paralelismo hebraico, ele está falando a mesma coisa aqui. Como também a maldade de Samaria. A mesma coisa, porque Samaria é a capital de Israel. Porque praticam a falsidade. Por dentro
a ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem, olha, mais uma vez não dizem. O que é não dizer aqui? É não considera no seu coração. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Eles não levam em conta que eu sou onisciente. Eles não levam em conta que não podem se esconder de mim. Eles pecam abertamente. Eles agridem a minha santidade sem medo e sem temor. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos o cercam. Olha o que é interessante aqui, meus irmãos. O que foi que os pecados deles fizeram com eles? Criaram cercas para impedi-los de ir para Deus. Por que pessoas que estão tão acostumadas com o mal tentam se arrepender e não conseguem? Por que pessoas que estão tão acostumadas com a rebeldia tentam buscar a Deus porque não conseguem? Porque os seus próprios feitos os cercaram e impediram de ir para Deus. Essas cercas têm que ser derribadas, têm que ser completamente destruídas. Aquilo que lhes causa prazer é o chacal, é o algoz de vocês. Pois os seus próprios pecados, seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face, trazendo aquela figura de testemunho de acusação. Então, diante disso tudo, surge uma pergunta gritante em Oséias, né? A pergunta, quando nós entendemos todo o revelar do Senhor para o homem, toda a condução de Deus para o povo, e quando nós chegamos nesse ponto da história do povo, nós levantamos uma pergunta que parece ser natural. E ao responder essa pergunta, nós somos expostos à maior exortação de Oséias. Maior exortação. A pergunta é: o que aconteceu com esse povo que o levou à mais profunda ruína? O que aconteceu com esse povo que o levou à mais profunda ruína? E o que é mais impressionante é que a resposta é bastante simples, embora seja eternamente perturbadora. A resposta é que o povo se esqueceu de Deus. Simples assim. Olha o capítulo 2, versículo 13. Diz assim: castigá-la-ei, aqui Gomer, né, personificando Oséias, castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhe queimou incenso, dedicou oferendas, e se adornou com as suas arrecadas, aqui suas joias, seus pingentes, né, preparou. Aqui é a liturgia do pecado, a liturgia da idolatria, e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Capítulo 8, versículo 14. Diz assim: porque Israel se esqueceu do seu Criador. Olha o ato e a consequência aqui, ó. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. A ideia de palácios aqui é de criar grandes fortalezas porque confiam nas suas próprias forças e não mais no Senhor. E é isso que será derribado, é isso que será destruído. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. E Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. E o ponto é, então o que significa esquecer aqui? Será que esquecer na dinâmica da fé, esquecer é esquecer cognitivamente? Existia um Deus, e de uma hora para outra eles acordam e dizem: Deus? Que Deus? Não existe Deus. Deus? Existe Balaíns. Mas Deus? Existe Azerá. Mas Deus? Existe Mamon. Mas Deus? Que Deus? Não existe Deus. É óbvio, irmãos, que não é um Deus cognitivo. Por quê? Porque naquele tempo tinham os sacerdotes, e os sacerdotes prestavam os seus cultos miscigenados, os seus cultos misturados a Baal e a Deus. É óbvio aqui que o conhecer não é cognitivo. Não é porque lhes falta instrução. É verdade que lhes falta instrução adequada, ortodoxa, conservadora, bíblica, séria, mas não é tão simples aqui. Esquecer aqui é uma construção de apostasia. Nós percebemos que não foi a simples falta de instrução, foi a falta de pastorear o coração, foi a falta de cuidar do coração. O que foi que aconteceu? Na dinâmica da fé,
Esquecer Deus significa rebaixar o status de Deus, rebaixar o valor de Deus, a posição de Deus no nosso coração. Se antes eu o amava e desejava, eu desci um degrau de Deus no meu coração. Eu tirei um arroba do valor de Deus. Eu tirei um zero do valor de Deus. Eu diminuí a Deus no meu coração. Observe esse processo de esquecimento, irmãos. Olha o capítulo 2, o versículo 8. Diz assim: ela, Gomer, personificando Israel, ela, Gomer, pois, não soube. O que é saber aqui? Saber é aquela palavra, admar, que dá a ideia de conhecer intimamente. Então, saber aqui não é cognitivamente, não é por causa de instrução. Saber aqui é ter consideração íntima, é considerar no coração. Porque ela não soube, porque ela não considerou no coração que eu aqui lhe dei o trigo, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Por isso que aconteceu o que aconteceu no versículo 5. Por isso que foi atrás dos seus amantes, porque consideraram que não foi Deus que deu. Foram os ídolos. Olha o capítulo 4, versículo 6. A mesma ideia usando uma palavra correlata, quando diz: o meu povo está sendo destruído. Por que está sendo destruído? Porque lhe falta conhecimento. Mas não é porque falta conhecimento cognitivo, porque você aqui pode receber todas as instruções do mundo. Você pode ser exposto a toda série de pregações aqui, a todo o ensino, mas se você não acomodar no coração, lhe falta conhecimento, lhe falta instrução. Então aqui a ideia de conhecimento é acomodar no coração, é encaixar no coração, é considerar intimamente, é fazer com esse conhecimento eles sejam mãos que tomem o seu coração para ele. De forma ainda mais clara, meus irmãos, esquecer Deus significa simplesmente exaltar a si mesmo. Porque nós não temos uma amnésia completa de tudo que existe, não. Esquecer Deus significa lembrar de alguém ou alguma coisa. Então, simplesmente falando, esquecer Deus significa exaltar a si mesmo. E o capítulo 13 diz isso muito claro. Capítulo 13, versículo 6, olha aí. Diz assim: quando tinham pastos, mais uma vez o Senhor está mostrando o cuidado dele aqui. Quando tinham pastos, eles se fartaram. Olha esse versículo, ele relata esse processo de que a ingratidão, ela é uma gestação que dá luz a alguma coisa. Quando tinham pastos, eles se fartaram. E uma vez fartos, adoraram a Deus. É assim que tem na Bíblia de vocês? Agradeceram a Deus. Prestaram culto ao Senhor. Não, eles entenderam que mereciam isso mesmo. E uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o quê? O coração. Essa palavra, ela é muito interessante para entender o que foi feito aqui. Literalmente significa erguer, significa levantar, significa exaltar o coração. E o que é a ideia de exaltar aqui? Colocar acima de Deus. Quando eles foram alimentados, cuidados e as suas necessidades satisfeitas, eles exaltaram o seu próprio coração. Por isso, se esqueceram de mim. Então lembra, quando você se esquece de Deus, qual é o sinal de que você está se esquecendo de Deus? É quando você exalta muito a si mesmo, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus bens, a sua profissão, a sua carreira, o seu conforto, o seu entretenimento. Quando você exalta a si mesmo, você rebaixa Deus no coração. É por isso que essa sessão, no capítulo que começa, essa nova sessão que começa no capítulo 9, no versículo 10, ela é uma forma pedagógica diferente. O profeta mudou a forma de exortar o povo. Agora ele assume uma forma de retrospectiva. Ele faz relatos históricos, relatos esses que passavam de pais para filhos, portanto o povo conhece muito bem. E olha que interessante aqui, apesar do povo conhecer muito bem a história dele, eles não captaram a emoção. Eles não captaram a dor. Eles não sabem o que é um exílio. Eles não sabem o que é um deserto. Eles não sabem o que é um mar se abrir. Eles não sabem o que é o exército de Faraó. Eles não sabem o que são as pragas. Eles conhecem, por causa da história. Mas aquilo dali não toca o coração.
Aquilo dali não faz os pés tremerem. Não faz, simplesmente. Mas eles conhecem, mas não no coração. Eles não consideram no coração, mas conhecem com a mente. Por isso que o profeta ele usa inúmeras metáforas. Por isso que a própria esposa de Oséias foi uma profecia viva. Por isso que os próprios 3 filhos de Oséias foram profecias vivas. Por isso que o próprio Oséias foi uma profecia viva. Porque a ideia é de encostar o povo na parede e torná-los completamente indesculpáveis. Por isso que nessa nova sessão ele passa para a história. É como se o profeta dissesse: você sabe! Você conhece, você entende, só que agora é relatado não pelo prisma, não pela visão dos pais, mas pela visão de Deus. Então Deus aqui é aquele marido que é repudiado. Deus aqui é aquele pai que recebe ingratidão de um filho. Essa é a imagem aqui. A imagem no capítulo 11 é de um pai que cuida, que educa, que ampara e que suporta o cuspe do filho no seu rosto. E isso tem consequências. Por que tem consequências? Porque existe uma lei contra filhos rebeldes. É isso que torna o versículo 8 até o versículo 11 tão gritante. Porque Deus se depara numa bifurcação. Se existe uma lei que existe a punição de filhos rebeldes, existe um pacto que fala da preservação de um povo. O que Deus fará agora? O que Deus fará agora? Por isso que a misericórdia de Deus é tão gritante aqui. Por isso que o amor de Deus é pactual. Não é amor de simples disposição. Não é amor porque responde ao amor do povo, aos méritos do povo. É um amor por causa do pacto. E o pacto exige a disposição do próprio Deus. Mas antes de relatar esse amor do pacto, essa misericórdia do pacto, o Senhor vai machucar o povo aqui. O Senhor vai apontar que esse amor não é para todos. Esse amor é para aquele povo cujo coração é completamente dele. É para aquele povo que o representa. É para aquele povo cuja mente é completamente inclinada para ele. É para aquele povo em que é possível ver visivelmente em seus atos o seu próprio filho. Então o profeta assume esse instrumento pedagógico aqui, a partir do capítulo 9, no versículo 10. Colocando o povo na parede. E lhe apresentando os relatos, não apenas agora pessoal, no que concerne ao profeta e à esposa do profeta e os filhos do profeta, mas agora na história do próprio povo. Vocês sabem o que eu estou falando. Vocês entendem o que eu estou falando. Então aqui nós temos retrospectiva, é um relato histórico, e reflexão. E reflexão aqui, irmãos, e essa é uma porção assim muito difícil de falar, porque o próprio Deus faz questão de expor o seu coração. Então, é uma linguagem antropomórfica, né, em que as partes e características do ser humano são colocadas para Deus, para quê? Para que nós entendamos, porque nós somos seres humanos, nós temos afeições, nós temos afetividade, nós temos emoção, nós temos coração, nos nossos olhos vertem lágrimas, nós temos embates no coração, lutas para a santificação, é assim que nós conhecemos no Novo Testamento, lutas para a santificação. E aqui o Senhor se revela justamente dessa maneira, em que o povo exige destruição, mas o Senhor precisa amar. Em que o povo exige punição, mas o Deus precisa amar, porque Ele decidiu amar. Por isso que Ele não é homem. Ele não é homem. Ele precisa cumprir com suas duas palavras. A lei que deu a Moisés e o pacto que fez com Abraão. Como Ele faz isso? Ele precisa fazer isso. Por isso que nós vamos refletir sobre esse tema, irmãos. Na porção de hoje, nós nos deparamos com essa beleza do plano de Deus. A beleza graciosa do plano de Deus. A grande diferença
aqui do fato de que a lei, Levítico capítulo 26, a lei exige para que aquele que quebra o pacto seja punido de morte. A lei exige isso. Aquele que quebrou o pacto, e nós vimos algumas vezes, o versículo 1 do capítulo 8 mostra que o povo transgrediu a lei. Existe uma lei para a qual Oséias aponta, né? Deuteronômio 28 a 32, Levítico 26, Deuteronômio 4, a todo instante mostrando que o pacto foi quebrado. E os estatutos da lei e os termos da lei precisam ser cumpridos. Meus irmãos, quando nós compreendemos essa linguagem pactual, nós entendemos profundamente o que significa aqui isso. Então, diferente do que acontece, por exemplo, nós vemos o Senhor precisando executar os termos do pacto mosaico, do pacto que ele fez com Moisés, do pacto da lei, e à medida que ele executa os termos do pacto com Moisés, ele progride no desenvolvimento do pacto que ele fez com Abraão, que resultará onde? Na nova aliança em Cristo Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão. É por isso que ele pode cumprir os termos da lei, punindo um povo, e progredir no pacto de Abraão, salvando outro povo. Até chegar esse renovo que nós vamos ver, muitos entulhos precisam ser tirados. Os entulhos do versículo 1 até o versículo 7. Talvez, meus irmãos, é por isso que a gente não consiga experimentar tanto arrependimento quanto nós queríamos. Nós não tiramos os entulhos. Nós deixamos os entulhos. Nós queremos experimentar transformação sem o renovo. Nós queremos experimentar restauração sem a renovação. É impossível isso. Deixa eu ensinar algo para você que eu já falei várias vezes aqui. No arrependimento não há dignidade, irmãos. No arrependimento há completa humilhação. Você não está nem aí para a sua imagem. Você não está nem aí para o que vão pensar de você. No arrependimento verdadeiro, há a mais completa e pura humilhação. Você se veste de pano de saco. Você joga cinza sobre a sua cabeça. É isso que você faz no arrependimento. O Senhor aqui mostra que os entulhos precisam ser tirados. E esses entulhos só vão ser tirados com a destruição do impenitente, do arrogante, do soberbo, do iníquo. Para que então o renovo possa erigir e possa dar à luz a um povo que ele idealizou antes da fundação do mundo. Ele está falando de mim e de você, entende? Ele está falando de mim e de você aqui. Nós somos parte desse renovo, irmãos. O renovo da misericórdia pactual do Senhor. Esse é o tema da mensagem. Como é característico em Oséias, mais uma imagem aqui, mais um cenário é criado para a exortação do povo. Assim como nós vemos acontecer desde o capítulo 9, no versículo 10, o cenário criado aqui também é de retrospectiva, é como se o Senhor quisesse recordar como ele encontrou o povo e como ele cuidou desse povo. A linguagem utilizada aqui descreve, assim como no capítulo 9, como no capítulo 10, descreve a origem do povo. Foi assim que eu achei vocês. E é impossível nós não percebermos o tom emotivo aqui. E eu sei que é muito difícil refletir sobre esse tom emotivo sem humanizar Deus. Mas nós não podemos descartar esse tom emotivo. É perceptível, Deus, permita-me a linguagem, Deus expondo o seu coração aqui. Deus abrindo o seu peito, Deus mostrando o seu coração. Por que Deus faria isso? Deus precisa prestar conta a nós, irmãos. Deus precisa dar desculpas a nós para nos punir, para ter a sua santidade vindicada. Precisa? Não. Por que ele faz isso? Por que ele faz isso, então? Para mostrar o quanto nós fomos infelizes, o quanto nós fomos ingratos, o quanto nós repudiamos o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Você sabe por que você está aqui hoje? Você tem plena ciência de por que você está aqui hoje? Você só está aqui hoje por causa da mão de Deus. Você não veio com seus pés, não. Foi a mão de Deus que lhe puxou para cá. Foi a mão de Deus que lhe arrastou para cá. Não foi por causa de você. Foi a mão de Deus que lhe conduziu durante toda a semana para que Satanás não o derribasse. Para que você não fosse conquistado por sua própria carne, que por sinal lhe daria muito prazer nos pecados mortais e infernais que você iria desfrutar.
É isso que Deus mostra ao povo. Vocês sabem por que vocês estão aqui hoje, no tempo do profeta, por que vocês estão desfrutando. Lembra que nesse período o povo de Israel passava por um período de prosperidade. Por que vocês estão desfrutando isso que vocês estão desfrutando? Vocês sabem, o grande problema é que nós esquecemos. Tem um ditado popular que diz assim: quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Deus está apanhando aqui. E Deus começou a apanhar desde quando ele tomou esse povo para si. E aquele que bate, esquece. Não seja o que bate, porque o que apanha não esquece. E um dia ele responderá. E você pode não estar com a parte de renovo. O tom já foi de conclusão, mas não foi ainda não. Então, o que tudo indica aqui, irmãos, o Senhor ele está refletindo sobre o êxodo. Só que ele está falando da perspectiva dele, não dos pais e não do povo. Da perspectiva dele. Ele está contando o êxodo com a sua perspectiva, com os seus olhos aqui. Como o Senhor os tirou do êxodo do Egito, né? Embora seja feita aqui com um tom diferente, os irmãos percebem? Os irmãos são acostumados a ouvir a exposição dos salmos aqui. Então, aqui o tom é de lamento. Aqui o Senhor chora, irmãos. Aqui o tom é de lamento. E no lamento existe a queixa. O Senhor apresenta a sua queixa contra o povo. Então, a figura aqui é de um tribunal. O Senhor é aquele que acusa o povo, apresenta a sua queixa, e as próprias ações do povo são levantadas como testemunhas de acusação. E aí nós vamos ver o Senhor construindo em que na hora de bater o martelo e dar o veredito de destruição, Ele mesmo toma o martelo da sua própria mão e diz: não, eu amo. Eu amo. Então vamos ver rapidinho, até chegar no versículo 8 aqui. Então nós vemos 3 pontos aqui, irmãos. A queixa, a punição e a esperança. Do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos a queixa contra o filho rebelde. Do versículo 5 ao versículo 7, nós vemos a punição exigida contra o filho rebelde. E do versículo 8 até o versículo 11, nós vemos a esperança da restauração para os rebeldes. Então vamos ver aqui. Eu disse que é rapidinho, mas você sabe que não é, né? Então observe aqui o tom de lamento. Para então a queixa. Então ele oferece o fundamento, é o lamento, para então apresentar a sua queixa. Lembra lá de Levítico 21. Levítico 21 diz que aqueles que tinham os filhos rebeldes, teimosos, obstinados, deveriam levar os filhos aos anciãos que ficam na porta da cidade a apresentar a sua queixa para que eles fossem apedrejados e mortos. Lembra, tenha isso em mente. Porque o Senhor aqui é o pai que apresenta uma queixa contra o filho. Então a lei exige algo. Não somente a quebra da aliança, mas pela rebeldia do filho. Então ele diz assim: quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei e convoquei o meu filho. Esse texto é citado em Mateus 2, versículo 15, para falar do Messias. Nós entendemos melhor esse texto quando nós percebemos como o Senhor tratava Israel. Abre em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículo 22 e 23. Diz assim: dirás a Faraó. Ele comissionando aí Moisés e Arão para falar a Faraó, para tirar o seu povo de lá. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu tomarei teu filho, matarei teu filho, teu primogênito. Então, a linguagem aqui, como acontece em Deuteronômio, fica mais expressiva naquilo que acontece em Êxodo, fica mais expressivo como acontece em Deuteronômio, porque é a fonte de exposição do profeta de Oséias. E a linguagem do profeta aqui é a linguagem de um pai que cuida, educa e ensina o filho quanto ao próprio Deus. Lembra lá do Shemá, Deuteronômio capítulo 6, em que o povo devia inculcar, os pais deveriam inculcar a lei de Deus no coração dos filhos. Aqui o Senhor ele demonstra a si mesmo como essa responsabilidade de pai, essa paternidade pactual.
Quando ele diz, quando Israel era menino, eu o amei do Egito, chamei meu filho. Então ele assume essa responsabilidade de pai, cuidando e resgatando. A ideia aqui é de que o Senhor, foi o Senhor que libertou o povo, que orientou o povo e protegeu o povo. Por isso, parte desse versículo assume uma profecia messiânica, uma promessa messiânica. Por quê? Porque o Senhor Jesus veio como? Em nome de Deus, e ele foi conduzido por Deus, e ele foi salvo pelo próprio Deus, quando pagou o preço pelos nossos pecados, quando o texto diz, e do Egito chamei o meu filho. E então, irmãos, por isso o tom de lamento aqui. Eles nem sequer existiriam se não fosse o Senhor os resgatando. Eles nem sequer estariam ali se não fosse o Senhor cuidando deles desde o nascimento. Foi o Senhor que ouviu o choro e o gemido do povo no Egito. Foi o Senhor que comissionou Moisés e Arão, fez as suas maravilhas e prodígios, humilhando os deuses egípcios para retirar de lá o povo que é seu filho. É o objeto do seu amor. Então, o povo não considera disso. E Deus apresenta evidências. Mas aí, irmãos, sempre o coração rebelde deles prevalecia. Então, Deus está contando a história. E nessa história sempre há buracos, buracos, buracos. E alguns maiores do que os outros. Sempre há rebeldia, ingratidão, murmuração, contenda, blasfêmia, glória dividida. Durante toda essa história, Deus é machucado aqui. Deus é açoitado aqui. Deus é cuspido aqui. Então observe a imagem que o Senhor Deus cria antes de apresentar a queixa dele. Ele está discursando para então apresentar a queixa como filho. Quando ele era menino, quando ninguém o queria, eu tomei. Eu peguei para mim. Eu o amei, eu cuidei dele, e quando ele estava preso, eu o libertei. E ele continua, ele diz, ele vai apresentar a rebeldia do povo em dois momentos. Primeiro, eles se recusam a responder a Deus, e o segundo, a evidência de que eles se recusam a responder a Deus é adorando outros deuses. O versículo 2 diz assim, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, mais eles me deixavam. E como eles demonstravam quem estava me deixando? Lembra, irmãos? Eles continuavam a ir oferecer sacrifícios ao templo, certo? Eles continuavam fazendo as suas festas religiosas. O calendário litúrgico sempre foi cumprido. A dieta religiosa deles também foi observada. Mas como eles se desviavam do Senhor? O Senhor vai dizer no restante do versículo. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incensos, dedicavam as suas oferendas às imagens de escultura. Então o Senhor amou misericordiosamente Israel, o libertou do Egito, mas Israel respondeu como? Com rebeldia, com ingratidão. Então nós percebemos aqui no versículo 3 um contraste. O que é que Deus deveria fazer? O que é que um pai faria? Surrava o filho. O que é que o pai faria naquele tempo? Levava o filho para os anciãos para serem apedrejados. Repudiava o filho. Todavia aqui é extremamente importante porque aqui mostra a miopia intencional de Deus. Independente disso tudo, eu não levei em consideração isso tudo. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei os meus braços. A ideia de ensinar a andar aqui, essa linguagem que ele usa, é a ideia de que de um pai que entende que precisa ter paciência com o filho. Um pai precisa dedicar paciência a um filho. O filho está crescendo, precisa de instrução, precisa de cuidado, e ele, como pai, entende os erros dos filhos. Ele não leva em consideração na mesma profundidade dos seus erros. Ele simplesmente oferece como demonstração do seu amor, apesar de não ser entendido assim, certo, irmãos? Às vezes, quando nós vemos a miopia intencional de Deus, às vezes, quando nós vemos a miopia intencional da igreja, nós entendemos como nós estivéssemos nos safado.
Nós não safamos disso. Tem que perceber. Sabe quando você, pai, promete uma surra ao filho? O filho está se danando aqui. O Murilo está danado aqui. O Murilo está com traquinagem. Aí o irmão Robert diz assim, chegar em casa você vai apanhar. Vai levar uma surra. Só que está no começo do culto, ó. Ele fica o quê? Torcendo para o irmão Robert se esquecer. Esquece. Aí vai lá de vez em quando, puxa o saco, dá um abracinho, dá um beijinho. Pai, eu te amo. Ô, papai. Né? Esqueceu. Mas, o irmão Robert não pode esquecer, porque vai ter a sua palavra manchada. Chega lá, vem cá, meu filho, meu amor, vem cá. Meu amor vai apanhar. Não me safei. É assim que a gente entende, irmãos. A gente fica torcendo para que os nossos pecados passem desapercebidos diante de Deus, que é onisciente e eternamente santo. Nós não entendemos que a miopia de Deus intencional é um ato de misericórdia. Nós não entendemos assim. Nós deveremos entender assim. Então o Senhor diz, todavia, independente disso, eu não levei em consideração isso. O que foi que eu fiz? Eu os ensinei a andar. A ideia de tomar com os braços de amor é um filho que foi machucado pela própria rebeldia. É um filho que foi machucado. O resto do versículo mostra isso. Tomei nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atinaram aqui é mais uma vez aquela palavra, yadá, aquela palavra de considerar intimamente no coração. O que é não atinaram? É não perceberam? É não perceber como? Com a mente? Não, com o coração. Não consideraram no coração que era eu que os curava. Então a metáfora muda. Passa de um pai para um filho, agora de um senhor para com os seus animais. É um senhor que não trata os animais com a rigorosidade, com a perversidade que deveria ser, ou naturalmente seria característico com animais, mas é aquele que remove o jugo e oferece a ele cuidado, alimento e descanso. Quando ele diz assim, versículo 4, atraí-os, puxei-os com cordas humanas. A ideia aqui é de gentileza, irmãos, com laços de amor. O restante do versículo mostra essa ideia de gentileza e afetividade. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia, como quem levanta, a ideia aqui é de tirar mesmo, o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Esse é o lamento e a queixa de um pai contra um filho rebelde. E o tom constante aqui, que fica ecoando, é uma pergunta que fica implícita aqui. Por quê? Por que eles me trataram assim? Por que eles fizeram isso? Por que eles não valorizaram o meu amor? Ninguém olhava para eles. O mundo ao redor deles queria destruí-los. Mas por que eles não me amaram? Por que eles não apreciaram o meu cuidado? A pergunta constante que fica. O que eles fariam sem o meu amor? Como eles seriam libertados sem a minha afeição, sem a minha proteção? Eles sequer existiriam sem mim. E aqui é o ponto que nós vemos no Deuteronômio 21. Pode abrir Deuteronômio 21. Nós vamos para o segundo ponto aqui. Segundo a lei, apresentar um filho rebelde diante dos juízes exige punição. E esse é o segundo ponto. Do versículo 7 do 5 ao 7. A punição exigida por lei contra o filho rebelde. A lei mosaica precisava ser cumprida também, porque foi o próprio Deus que fez a lei mosaica, não é? Deuteronômio 21, 18 diz assim, se alguém tiver um filho contumaz, um filho teimoso, se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, olha as crianças aí, se você tivesse nascido nesse tempo, que não obedece à voz de seu pai e à da sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade e à sua porta. E lhes dirão, este nosso filho é rebelde contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, e aqui ele extrapola, né? Dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim, olha o que é um filho rebelde.
É por isso que o quinto mandamento. Assim eliminarás o mal do meio de ti. E isso tem um efeito pedagógico, que acontece na disciplina hoje também eclesiástica. Todo Israel ouvirá e temerá. Eles saberão o preço do pecado. Eles entenderão o preço do pecado. E aqui, irmãos, na dinâmica profética de Oséias, tem essa característica legal. Então o Senhor precisa cumprir a lei mosaica. O que é que o Senhor fará? No versículo 5. Ok, não voltarás para a terra do Egito, mas a Assíria ou o assírio será o seu rei, porque recusam a converter-se. Aqui, converter-se é a ideia de retornar para Deus, a ideia de arrependimento. E aqui nós novamente nos deparamos com um pequeno detalhe, mas extremamente importante, meus irmãos, que é mais uma vez o esquecimento. Aquilo que eu fiz referência para vocês. Por que o esquecimento é perigoso? O esquecimento não somente é perigoso, mas ele é mortal porque ele causa insensibilidade. E a insensibilidade causa a ausência de medo. E a ausência de medo faz baixar as guardas e não lutar. O esquecimento remove de nós a proteção contra nós mesmos. Ora, o Senhor pronunciou que visitaria esse povo com exílio, mas eles não conseguem alcançar isso. Você consegue alcançar o que seria a sua vida sem essa igreja? Você consegue alcançar isso? Como você estaria, o que você seria, o que seria a sua família sem essa igreja? O que seria a sua vida sem o Senhor? O que seria? Você consegue alcançar isso? Porque se você consegue alcançar isso, é um instrumento pedagógico, irmãos. Várias vezes eu me pego considerando o que eu seria sem Deus. Algumas vezes eu fraquejei na caminhada cristã. Muitas vezes eu retorno a minha mente para esses pontos de reflexão e eu fico considerando o que seria se o Senhor não tivesse me conquistado. Se o Senhor não tivesse me tomado. Se o Senhor não tivesse me quebrado todinho e me colocado de volta nos seus caminhos. O que eu seria? E meus irmãos, não dá para ver nada bom. Especialmente quando eu enxergo o meu contexto naquele tempo. Os amigos que eu tinha, as influências que eu tinha, o que eu era inclinado para viver. Eu não consigo encontrar nada bom. Não consigo ver nenhuma perspectiva positiva. O esquecimento causa isso, irmãos. Causa essa insensibilidade. Foi isso que aconteceu com o povo. Então o Senhor refresca a mente deles. Eles seriam visitados com o quê? O Senhor explica o que será o exílio. Eles seriam visitados com sangue e morte. É isso que o versículo 6. Caso vocês não entendam o que eu estou falando, eu vou dizer o que significa o exílio. Ele diz: a espada cairá sobre as suas cidades, destruirá suas fortalezas. Eles não estavam arrogantes por causa dos seus grandes palácios, por causa das suas muralhas, das suas fortalezas. O Senhor está dizendo o seguinte: a espada transpassará as muralhas e chegará dentro das cidades. O resto do versículo diz isso, muito claro. E consumirá, dará fim os seus ferrolhos, as suas trancas, os seus portões, e as devorará. A ideia aqui é de se alimentar mesmo. Por quê? Por causa dos seus caprichos. Olha aí, meus irmãos. Onde estão os caprichos? Os caprichos estão no coração. Sabe quando você pensa em alguma coisa e diz: eu preciso disso. Isso é minha necessidade. Esses são os nossos caprichos. Caprichos aqui literalmente significa planos e intenções. Por causa dos seus planos. Por quê? Porque Deus não estava lá. Deus não estava lá. Nas intenções do povo, Deus não estava lá. Nos planos do povo, Deus não estava lá. Olha o que os nossos caprichos nos fazem, meus irmãos. E aqui nós aprendemos algo fundamental. Segundo João Calvino, os ímpios têm a semente do inferno no coração. Tudo que brota dos seus corações, dos corações dos ímpios,
exige morte, exige destruição, porque eles têm a semente do inferno. J.C. Ryle, ele disse o seguinte: há duas maneiras de ir para o inferno. Uma é entrar de olhos abertos. A outra é descer pelos degraus dos pequenos pecados. Lembra que aqui demorou mais ou menos 700 anos, desde que o povo entrou na terra, recebeu a lei, até o momento de Oséias aqui. E aqui surge uma pergunta muito importante para nós. Qual é a estrada sobre a qual os caprichos trafegam? Os caprichos, eles precisam de uma estrutura para ser sustentado. Qual é a estrada? Por onde os nossos caprichos caminham? Por onde caminham? A resposta também é simples. E o Senhor responde aqui: pela estrada da obstinação. Os nossos caprichos caminham pela estrada da obstinação. João Calvino, mais uma vez, de forma cirúrgica, ele diz assim: é um defeito comum, olha meus irmãos, que interessante, é um defeito comum a ignorância ser seguida de perto pela obstinação. Olha a ideia do esquecimento aqui. É um defeito comum a ignorância ser seguida de perto pela obstinação, porque na obstinação nós não somos ensináveis. Nós não somos ensináveis. Nós elevamos o nosso coração e a nossa mente acima de Deus e dos outros. Então, meus irmãos, muito cuidado quando você aponta a ignorância como testemunha de defesa. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia mesmo. A ignorância não é um testemunho de defesa. Muito provavelmente ela se levantará como testemunha de acusação. Nós estudamos sobre isso. Eu estou apenas lembrando os irmãos do estudo dos dois sermões em Oséias sobre a amnésia. A amnésia espiritual. A ignorância não é um argumento de defesa. Não é mesmo. Porque quando nós temos intenção de fazer o que é correto, nós perguntamos, nós vamos atrás e não nos exaltamos como se nós fôssemos o Senhor da verdade. Nós não fazemos isso. Olha o versículo 7 aqui, é justamente isso que o Senhor faz. O Senhor mostra o coração. Vocês não estão vendo o coração de vocês? É como se o Senhor falasse aqui para o povo. Eu vou mostrar o coração de vocês. Olha para onde está inclinado o coração de vocês. Olha, por exemplo, como eu vou saber como está inclinado o meu coração? Como é o nome daquele negócio que bota no aeroporto? Biruta, Como é? Como é o nome daquele negócio que o vento... Biruta, né? Pronto, olha para onde aponta aí a biruta do seu coração aí. Olha, você vai saber para onde está inclinado o seu coração. As suas decisões, os seus sonhos, os seus planos, os seus anseios, as suas vontades, as suas necessidades. É só observar, você vai ver para onde. Não falta evidência para nós, irmãos. Essa é a realidade, não falta evidências para nós. Falta disposição de luta, falta disposição de combate. Talvez até a disposição de chegarmos na realidade de dizer que nós somos a mais pura desgraça. A mais pura miséria. Porque quando nós chegamos a essa percepção, nós entendemos que nós só precisamos do Senhor. É só do Senhor que nós precisamos. Mas nós negligenciamos o combate santo da fé. Nós negligenciamos a luta da piedade. É isso que nós fazemos. E nós amontoamos entulhos para que nós não alcancemos a misericórdia graciosa da esperança do renovo do Senhor. Nós não conseguimos alcançar. Nós não conseguimos, mas nós fazemos isso, irmãos. Não precisaríamos fazer isso, nós não precisamos fazer isso. Está aqui, ó. Está aqui, de braços abertos. O Senhor nos chama, o Senhor derrama amor, o Senhor derrama misericórdia, mas nós entulhamos. Olha como é que estava o coração do povo aqui, versículo 7. Porque o meu povo é inclinado. Inclinado aqui, a ideia é de ser determinado para algo. Se ele é inclinado para uma coisa, se você solta uma bola, você tem uma chapa inclinada. Se você solta uma bola, essa chapa está inclinada para a direita. Essa bola vai para a direita ou para a esquerda? Para a direita. É capaz dela ir para a esquerda? Não é, porque ela está inclinada para a direita. Então, se o coração do povo está inclinado a algo, ele só vai para aquele lado. Até as melhores intenções dele é para o mal.
para o mal. Ele só vai fazer besteira. Só vai fazer o que é contrário a Deus, porque o coração dele está inclinado. Eu desejei fazer o que era bom. As suas palavras só seguiram o seu coração. Somente assim. Simples assim. Porque o meu povo é inclinado, é determinado a quê? A desviar-se. Literalmente, obstinar-se de mim. A ideia aqui é de um povo teimoso que obstinadamente se afasta do Senhor. Uma palavra para isso no Novo Testamento seria apostasia. O coração do meu povo é inclinado à apostasia, a afastar-se, a ser infiel a mim. Mas o Senhor tenta. Olha, da mesma forma como vocês estão aqui ouvindo pregação, não é falta de instrução. Se é concitado, se é persuadido, se é exortado, é isso que quer dizer essa palavra, a dirigir-se acima. Esse texto é muito difícil, irmãos. Muito difícil de ser traduzido. Cada versão vocês vão ver de um jeito diferente. A ideia de acima é de exaltar o Altíssimo, certo? E o Altíssimo aqui é Deus. Então, se exortado a exaltar o Altíssimo, ninguém o faz. Eles não exaltam. Simplesmente eles não exaltam. Arrependam-se dos seus pecados. Amém, glória a Deus, eu vou me arrepender. Não se arrepende. Não se arrepende. Busque o Senhor de todo o seu coração. Busque quando ainda há tempo. Busque o Senhor. Meu Deus, chora, clama, diz: eu vou buscar o Senhor. Não busca o Senhor. Não busca o Senhor. Muda a direção dos seus pensamentos. Conduz os seus passos nos caminhos do Senhor. Eu vou, Senhor, eu vou conduzir. Não conduz. Não conduz. Por quê? Porque é ímpio. Porque é rebelde. Por causa disso. Porque os nossos pés seguem os nossos corações, irmãos. É simples. Não é difícil, não. Os nossos pés seguem o nosso coração. Essa queixa, ela me lembrou algo que eu ouvi em um filme uma vez. Achei muito interessante. É uma reflexão muito cirúrgica. Disse assim: é muito difícil ajudar alguém que está decidido a ser tolo. É muito difícil ajudar alguém que está determinado a ser tolo. É o que o Senhor está dizendo aqui em outras palavras, né? Então nós nos deparamos com algo surpreendente. Por quê? Nitidamente o povo merecia o quê? Ser apedrejado e morrer. Ora, o Senhor falou desde o versículo 1 até o versículo 7 aqui e finalizou com essa exortação cirúrgica aqui. Então, é punição, né, Senhor? Nós esperaríamos punição, mas nós nos deparamos aqui com a incrível graça de Deus. O Senhor diz assim: opa, esse não é o fim. E aqui é aquele contraste em que você bota um diamante em um pano preto. Os versículos 8 até o 11 é esse gigantesco contraste, porque até aqui você só viu o pano preto, só o pano preto, só. Aquele pano preto de veludo, né? Só o pano preto. E agora vem um diamante, que é a incrível graça de Deus. Até aqui você está persuadido: eu mereço, Senhor. Isso é verdade, sim. Isso é verdade. Esse sou eu. Esse é o meu coração. É desse jeito, Senhor. Eu tento realmente, mas Ele não vai. Ele não te ama. E o Senhor expôs o meu coração e eu vi realmente, esse é o meu coração. Mas Ele disse: opa, espera aí. Não vou fazer isso com você. Não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu vou amá-los. A misericórdia pactual do Senhor é a esperança do renovo, onde rebeldes são feitos fiéis. E nós chegamos no terceiro e último ponto, versículo 8 ao 11, a esperança da restauração para os rebeldes. Então vamos entender aqui um pouquinho antes de nós lermos os versículos, irmãos. O amor de Deus por nós não é uma imposição nossa, muito menos é resultado dos nossos méritos, não é pelo que somos, não é por aquilo que fazemos, é simplesmente por causa da incompreensível disposição de Deus nos amar. Simplesmente assim. É isso que o Senhor revela aqui. Existe uma voz, olha isso aqui,
existe uma voz ecoando no ouvido de Deus em toda a história da revelação, em toda a história da redenção, que é a própria voz de Deus exigindo que o pacto que Ele mesmo fez em escolher nos amar seja cumprido. Essa é a voz ecoando no próprio ouvido de Deus. Ame. Ame. Porque Ele determinou isso para o seu próprio povo, para si mesmo. Lembra lá, a promessa que foi feita do descendente à mulher em Gênesis 3:15. Foi preservada em Noé no dilúvio em sua família, em Gênesis 6. Foi revelada a sua substância incondicional e o seu significado espiritual a Abraão em Gênesis 12. Gênesis 15 e Gênesis 17. Ganhou a sua realeza e a sua perpetuidade, para sempre sentarás no trono teu descendente, em Davi, 2 Samuel capítulo 7. Nos encontra na nova aliança em Cristo Jesus. É justamente por isso que o Senhor preservará um remanescente fiel. É justamente por isso que o Senhor precisa preservar uma parcela para que venha o descendente da mulher de Gênesis 3. Para que venha o descendente de Abraão, para que venha o descendente de Davi. Deus precisa preservar um povo que o ame, e durante toda a história da redenção, Deus sempre preservou o povo que o amasse. E esse povo aqui sofreu com os ímpios. Nesse momento, na história do povo de Deus, no século 8 a.C., o remanescente fiel do Senhor aqui experimentou o sofrimento por causa da grande massa de ímpios que tinha a circuncisão na carne, mas não no coração. E o que o Senhor vai fazer aqui? Ele vai punir aqueles que têm a circuncisão na carne, mas não vai punir aqueles que têm a circuncisão no coração. Porque é dele que virá quem? O seu e o meu Salvador. Não é lindo não, meus irmãos? Pode gritar aí. Isso é maravilhoso. Ele simplesmente me ama, meu irmão. Ele não pode decidir não me amar, porque Ele mesmo determinou isso. Ele mesmo determinou que me amaria. Eu pequei hoje diversas vezes. Vou pecar amanhã diversas vezes. Vou macular o nome do Senhor com esse coração duro que ainda resta em mim, mas mesmo assim Ele vai me amar. Por quê? Porque Ele quis assim. Simplesmente porque Ele quis assim. Por causa não do seu povo, mas por causa do seu nome, da glória do seu nome. É por isso que Ele diz diversas vezes: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Eu não sou homem. Porque nós somos falhos, nós somos flácidos, nós somos perversos e nós nos desviamos da constância que nós deveríamos caminhar, mas não Deus. E aqui Ele vai cumprir as duas exigências da lei mosaica, punindo aqueles que tinham circuncisão na carne, e vai cumprir o pacto abraâmico, preservando aqueles que têm a circuncisão no coração. Vai tomar para Ele. Isso quer dizer que o próprio pacto, olha isso, o próprio pacto causa amor e misericórdia pelo povo. Percebo aqui, meus irmãos, a linguagem muito, mas muito estranhamente emocional. Os irmãos, se os irmãos perceberem, parece que existe um embate aqui, meio que uma luta aqui, onde são contrastados a rebeldia do povo e a misericórdia de Deus, em que a obstinação do povo exige punição, mas a misericórdia exige o perdão e a preservação. Então ele diz no versículo 8, como te deixaria, ó Efraim? Ele disse que ia deixar já diversas vezes. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria, como amar? Como fazer-te, a ideia, como tratar-te como um Zebuim. Esse Zebuim aqui, essas cidades, são aquelas cidades que foram destruídas junto com Sodoma e Gomorra. Então, como destruir vocês como essas cidades que foram destruídas como Sodoma e Gomorra? Por que Ele não pode fazer isso? Olha aqui a linguagem. Meu coração
Coração aqui, naquela ideia hebraica, é o centro das afeições, é o centro da vontade. Então, meu coração está comovido dentro de mim. Essa palavra comovido, meus irmãos, é muito forte aqui. Por quê? Porque comovido aqui significa literalmente destruído. Destruído. Essa palavra ela é usada, por exemplo, para se referir à aniquilação das cidades de Sodoma e Gomorra e aquelas cidades vizinhas. É a mesma palavra utilizada aqui. Por isso que algumas versões traduzem essa palavra comovido, que aqui foi traduzido de forma mais solene, né? Mas traduzem como dilacerado. O meu coração está dilacerado dentro de mim. A linguagem aqui ela é extremamente pujante. O Senhor está retratando essa afeição, esse amor, sendo dilacerado justamente porque o povo não é o que deveria ser. O povo não ama como deveria amar, o povo não representa Deus como deveria representar, o povo não é dependente ou obediente como deveria ser. Mas ainda assim existe um transbordar de consolo no coração de Deus. Os irmãos percebam aqui essa ideia. Ó. O coração de Deus está comovido, está dilacerado, mas existe o consolo para esse coração. É a ideia da compaixão aqui. A ideia de que ele vai preservar um povo. As minhas compaixões a uma se acendem. A compaixão aqui literalmente significa consolo, significa conforto. Por quê? Porque existe um pacto que concede a ele, que dá a Deus o amor que ele precisa dedicar ao povo. Essa é a ideia desse texto. Tão difícil de ser entendido, né? O que é que consola o coração de Deus? É o pacto que ele mesmo fez, colocando o seu nome como testemunho de que ele amaria o povo. E aí ele diz então, não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim. E aqui nós entendemos, meus irmãos, que ele não pode estar se referindo na invasão da Síria, porque ele destruiu a Efraim. Ele destruiu Efraim, destruiu todo o reino do norte, as 10 tribos, todo foram destruídos em 722 a.C., pela Assíria, inclusive. Então, o Senhor está falando de uma realidade escatológica. E Efraim aqui não é o reino do norte, não é Israel. Efraim aqui assume a ideia de ser povo de Deus, de ser meu povo. Então, quando ele diz não tornaria a destruir, lembra lá do dilúvio, em que o Senhor olha para a criação, olha para a terra, e vendo a terra sendo punida por causa do pecado do homem, o que é que ele diz? Não tornarei a destruir a terra por causa do pecado do homem. Essa é a mesma realidade. O Senhor executará a sua punição ao reino do norte e ao reino do sul também, mas ele não tornará a fazer isso. Ele não fará isso novamente. Então essa realidade é escatológica aqui, em que o Senhor formará um povo que o quê? Que ele não precisará mais fazer isso com o povo. Por quê? Porque esse povo o amará de todo o seu coração, de toda a sua mente. Ele não vai fazer isso mais com aquele que é povo dele. Por isso que ele diz, porque eu sou Deus e não um homem, porque eu mantenho a minha palavra. Qual palavra? Abraão, ao pacto abraâmico. A ideia de que a descendência dele iria experimentar a terra, em que Hebreus nós vemos que a terra não era terra literal, até porque o próprio Abraão não viu a terra literal, nem os próprios descendentes de Abraão ali viram a terra literal, Jacó, Isaac e Jacó. Ele está falando de novos céus e nova terra ali, porque eu não sou um homem, porque eu sou Deus e não um homem. O santo no meio de ti, não voltarei em ira. Como foi que o Senhor Jesus veio, irmãos? Foi em ira que Jesus veio? Foi não. Ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. Ele veio como um bebê indefeso. Ele veio como um servo humilhado. Ele veio como o servo sofredor. Foi assim que ele veio. Não voltarei em ira. Versículo 10, quando isso acontecer então sim, andarão após o Senhor. Não andarão após os seus amantes. Não terão os corações inclinados para os seus amantes, mas andarão após o Senhor. A ideia é de buscar o Senhor, né? O que eles não fazem agora, né? Mas um dia eles farão. E então o que é que o Senhor vai fazer? Lembra lá? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor.
É assim que ele vai fazer aqui. Ó, quando ele diz este, né, o Senhor, agora a figura de leão, bramará, rugirá como o leão. A ideia de o leão convocando os seus filhotes. E bramando e rugindo, os filhos tremendo virão do ocidente. O Senhor chamará os seus. E quando o Senhor chamar, as ovelhas que conhecem a sua voz virão na convocação do seu Senhor. E aqui, diferentemente do que acontece no próprio Oséias, o leão aqui tem uma conotação positiva, né? É evidente que essa restauração, ela só se aplica também a Israel, é óbvio, não é? Mas só se aplica a Israel enquanto participantes da nova aliança em Cristo Jesus. Aqueles que receberam o novo coração, aqueles que têm a circuncisão na carne ou no coração e não na carne. E aí o versículo 11 ele continua aí, tremendo virão como passarinhos do Egito. A ideia de retornarão rápidos e como pombas os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. O Senhor Jesus foi preparar-vos o quê? Lugar. E lá vocês habitarão, no lugar preparado para vocês eternamente. Meus irmãos, nós concluímos aqui. Nós fazemos parte desse renovo da misericórdia pactual do Senhor. Nós fazemos parte desse renovo. Nós somos a convocação do rugido do leão. E embora a rebeldia exija destruição, a graça de Deus concede perdão. E hoje nós estamos expostos justamente a isso. A graça do perdão. A misericórdia do renovo. É isso que nós estamos sendo expostos hoje. E essa é a maravilhosa graça do Senhor, irmãos. É a graça do renovo. É a graça do renascimento. Mas aqui a agressão denunciada por Oséias ainda permanece. Os obstinados não desfrutarão do amor de Deus. Apenas aqueles que obedecem o chamado do Senhor e o buscam. Não os que trafegam pela estrada da obstinação à luz dos seus próprios caprichos. Ou nós escolhemos a nós mesmos, ou nós nos inclinamos para o Senhor, irmãos. Graças a Deus por isso. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, louvado seja o teu santo nome, meu Pai, que nos ama apesar de nós. Louvado seja o Senhor, Deus, que decidiu, por tua própria palavra, nos amar. Não existia aliança apontada para nós com a Israel, não existia promessas apontadas para nós, mas o Senhor nos chamou no teu Filho, ó Deus. Éramos rebeldes e agora amamos o Senhor. Que essa seja a realidade de cada um aqui, ó Deus. Que aqueles que não amam o Senhor sejam confrontados por tua própria palavra e que esses sejam humilhados diante do Senhor em busca dessa maravilhosa graça, dessa misericórdia profunda e impossível de ser compreendida, ó Deus. Por meio de Jesus, nós agradecemos o Senhor pela esperança do renovo. Amém.